boa tarde. Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui na Aula de Esperança. Como eu havia falado, as nossas palestras ocorrem geralmente no último sábado de cada mês, né? Mas por algumas mudanças a gente teve que fazer agora, nesse primeiro sábado, que faz com que o tema coincida com um festival da deusa, né? Navratri, as 9 noites de celebração a Durga. Estamos na época em que se comemora na Índia esse festival, as 9 noites de celebração à deusa. E quando as trevas elas tomam conta do universo, os deuses eles se reúnem. Desta reunião surge a deusa para restabelecer o equilíbrio e a harmonia do universo. Durante 9 noites, sob 9 formas diferentes, a deusa combate as sombras, para no 10º dia emergir triunfante da batalha. Que nós possamos também vencer as nossas batalhas do dia a dia. É uma época auspiciosa para falar sobre os feitos da deusa e a sua contribuição na evolução espiritual da humanidade, como nos mostra a vasta literatura sagrada dos hindus. Mas além desse belo festival, um festival muito celebrado, muito bonito e muito importante na religião hindu, existem 3 motivos, 3 principais motivos, porque eu escolhi trazer esse tema de Shakti aqui para as nossas discussões. Por que Shakti é importante para nós teólogos? Porque Shakti é importante na teosofia. E a minha fala, a primeira parte, ela vai girar em torno desses 3 pontos. É isso que eu quero apresentar nessa primeira parte. O primeiro ponto. As divindades femininas sempre tiveram destaque nas tradições de mistério. Shakti é a divindade feminina mais antiga que se tem registro. E ela ainda é cultuada nos dias atuais. Segundo ponto. A língua na qual os textos sagrados que narram os ensinamentos e ações da deusa Shakti é o sânscrito, o mais antigo dos idiomas disponíveis em que se encontra a sabedoria esotérica. E o terceiro ponto, que é o que nos linka com o texto da doutrina secreta, é que Shakti desempenha um papel importante no proêmio da doutrina secreta. Ela aparece como sinônimo da primeira emanação do ente absoluto, em Mula Prakriti, uma segunda hipóstase feminina que surge como a divindade suprema, manifestação e reflexo de Brahman. São esses 3 pontos, assim, vai girar em torno desses 3 pontos, essa primeira parte da minha fala. E, geralmente, quando a gente fala de Shakti, a gente associa o nome às deusas esposas no hinduísmo. Pensando nisso, existem várias Shaktis, ou deusas irmãs. Sarasvati, esposa de Brahma, Lakshmi, consorte de Vishnu, e Durga, esposa de Shiva. As 3 são parte de uma mesma energia, um mesmo poder, uma mesma deusa que se apresenta sob formas diferentes para ser o reflexo feminino nos deuses atributos. Em geral, os Vedas eles vão pensar a relação entre os deuses e o seu aspecto feminino dessa forma. Mas existe uma tradição teológica na Índia que pensa essa relação diferente. Nessa tradição, a Shakti é vista como a principal divindade do culto, a mais poderosa divindade anterior a todos os outros Vedas. E essa tradição ficou conhecida popularmente como Shaktismo. E isso se desenvolveu principalmente durante os séculos 9 e os séculos 12, quando ela cresceu muito ali na região da antiga Índia, quando foi produzido a maior parte dos textos, produzido não, compilado, né, na verdade, a maior parte dos textos que vão compor os textos sagrados utilizados por esse pessoal, né. E o mais interessante é que Blavatsky, ela teve contato com essa tradição indiana.
E isso fica claro na nota de rodapé aqui da Doutrina Secreta. Blavatsky, ela leu o Devi Bhagavata Purana, ou parte dele. É um texto que, segundo alguns estudiosos, é a principal obra do Shaktismo, que é o texto que, um capítulo desse texto a gente vai comentar daqui a pouco, que ficou conhecido como o Devi Gita, ou a Canção da Deusa. E, assim, eu parei para pensar em Shakti de uns tempos para cá, né? Mas, desde muito cedo, eu percebi que eu tenho uma conexão forte com deusas pagãs. E o que elas representam dentro da mentalidade politeísta, como representando as professoras dos ensinamentos secretos. Eu estava ouvindo o podcast de um doutor em religião hindu, e ele disse que há um ditado lá na Índia que fala que o Deva dá as respostas e Devi, a deusa, ela dá as perguntas. Né? Quer dizer, como teósofos, nós consideramos valiosos os ensinamentos de Platão, né? E lembramos bem do método que o Sócrates usava para investigar. Então, uma pergunta bem feita, ela é capaz de parir ideias que expressam, né? São capazes de tocar mesmo a essência das coisas. E por isso os gregos também chamavam a verdade de aletheia, usavam luz feminino para designar a verdade, que é um movimento, uma força geradora, que surge a partir do que está oculto e coberto para brotar como uma expressão e manifestação do que é disforme, do que é disforme a forma e assim por diante. Aquilo que não tem contorno passa a ter um contorno. E esse trecho faz parte do Mahanirvana Tantra. É o capítulo 2, versos 27 e 28. Está escrito o seguinte: ninguém nunca questionou-me para o benefício da humanidade. Ou melhor, para o benefício de tudo que respira, também em tais pormenores, e com referência ao Dharma de cada diferente era. Por conseguinte, pela minha afeição por ti, ó Parvati, eu vou falar-te da essência das essências e do Supremo. Eu quis trazer esse trecho porque ele dá a entender que a deusa, ela conhece previamente tudo quanto o Shiva vai narrar. Ela conhece os pormenores e os conceitos metafísicos da tradição. A pergunta é proposital, tendo como motivo principal a iluminação dos demais seres, que ao ouvir, excitar e praticar esse ensinamento, serão protegidos por ela. É interessante porque nisso ela assume ela assume o papel de instrutora. Eu acho interessante que geralmente, principalmente nas religiões que estão mais voltadas para o Ocidente, a transmissão geralmente é feita por uma pessoa masculina. Você pensa em Jesus, um Buda, Muhammad, um Shankara. Em muita tradição tem, exotericamente, é centrada na figura masculina. E, geralmente, assim, você tem essa divindade feminina, essa figura feminina, muito relacionada à transmissão do ensinamento esotérico, daquilo que permanece oculto e que só em alguns elementos acaba sendo transmitido, né? Que seria mais precioso, sob certo ponto de vista também. Sobre esse aspecto da instrução, né, da deusa como a grande instrutora, é no sentido de que, além da conotação materna da deusa, né, as deusas dão a luz, no sentido de que comunicam verdades que são arrancadas da escuridão do não ser. Os cultos de mistério na Grécia também oferecem bons exemplos. Hécate é um exemplo. Louvada em um canto órfico como portadora da tocha, além do epíteto de rainha das encruzilhadas, a ela é associada a lua e o animal sagrado castor, que a transforma em guardiã
dos limites entre o mundo dos vivos e dos mortos. É importante essa figura da tocha, esse símbolo da tocha é interessante. Deméter, a deusa do vale sagrado de Eleusis, que ensinou a agricultura aos mortais, e que simboliza o renascimento da natureza verdejante durante a primavera, é retratada carregando também uma tocha. Ártemis também é representada como portando uma tocha em cada mão. É chamada de fosfório, a que porta a luz sem a qual nada aparece, sem a qual nada pode sair do encobrimento. Ela está relacionada ao nascimento das crianças, e o mito nos conta que Ártemis auxiliou a sua mãe Leto a parir o seu irmão gêmeo Apolo. Nesse sentido, portar uma tocha significa que cada uma dessas deusas se coloca no papel de instrutora. E não é por acaso que é Vênus que chamamos de Lúcifer, como a estrela matutina e vespertina. Portar a luz do conhecimento antigo e compartilhar essa sabedoria é também uma tarefa da deusa do amor. O amor como a busca da alma e da mente, pelo que é mais sutil e que se aproxima da natureza dos deuses, do equilíbrio entre corpo e alma, e de uma harmonia que nos inspira coragem e virtude. E eu acho interessante que as escrituras hindus, como essa do tipo do Mahanirvana Tantra, elas foram elaboradas, compiladas de uma forma que, por meio das perguntas que faz, a Shakti, ela faz com que sejam revelados aos mortais as ações dos deuses, a forma correta de prestar o culto, os mantras de louvor e proteção, todos os elementos necessários e suficientes para a prática espiritual. Nessas tradições de mistério da Grécia, que eu acabei de falar, as divindades femininas também vão representar todo esse mundo de gnósticos. São as responsáveis pela transmissão dos ensinamentos. Quando Blavatsky escreve Isis sem véu, talvez um dos muitos sentidos em que nós podemos interpretar a figura de Isis é o de grande instrutora e inspiradora da humanidade na evolução espiritual também. Isis é muito relacionada com Deméter. Não sei, Deméter fosse uma versão grega da Isis também. São deusas que, mais que estejam em culturas diferentes, elas vão acabar mantendo uma relação conceitual, eu diria. Nesse sentido, das deusas como instrutoras, elas retiram o véu, como que remove as ilusões que vai dificultar a alma acessar as verdades espirituais. E aí, nesse contexto, a Shakti ela vai desempenhar uma posição de destaque. Por quê? Porque Shakti é tão especial. Porque, além de ser a divindade feminina mais antiga, de acordo com os registros históricos, ela ainda é fortemente cultuada. Evidências arqueológicas e representações de deusas na Índia são muito antigas, podendo datar do Paleolítico. São essas esculturas que vocês veem aí. A maioria, essas três, são de esculturas de barro, praticamente. Só aquela última ali, conhecida como a dançarina, ela é feita em bronze. As evidências, elas foram encontradas em um sítio arqueológico no estado de Madhya Pradesh, em que populações antigas habitaram cerca de 11.000 anos. Há um conjunto de pedras com triângulos concêntricos que possuem semelhanças com os yantras utilizados ainda hoje no culto da deusa. E também foram encontradas inúmeras estatuetas como essa, com representações femininas. Não é possível a gente dizer exatamente quais as funções que elas tinham naquela época, quais os usos para as pessoas que as fabricaram, mas diante do grande número de estatuetas como essas que foram encontradas, fica clara a importância dessas estátuas, no desenvolvimento do culto e da concepção religiosa que mais tarde se tornaria o culto de Shakti. E o que é interessante é que quando essa prática espiritual dessas estátuas aí
Olha o símbolo do Chatkona, a estrela de 6 pontas também, um ponto no seio. Já podendo ser encontrada nessas ruínas, né? Esses sítios arqueológicos. Aí quando essa prática espiritual, né, que teve sua época de oralidade, ela se torna um texto e passa a ser uma escritura, ela vai adotar o sânscrito como língua. E o sânscrito é a língua escritural sagrada dos hindus, não é? E como a Índia, ela vai representar para a teosofia o berço espiritual da humanidade, e o manha de todas as artes e ciências na antiguidade, o que é lido na escritura em sânscrito nos remonta à humanidade nos seus primórdios, a sua fonte espiritual mais arcaica, digamos. A maior parte dos símbolos já estão todos lá. O Chatkona, que é a estrela de 6 pontas, que foi atribuída posteriormente a Salomão. O pentagrama, a cruz, a simbologia da serpente ou do dragão, e o vegetarianismo também. Estão todos presentes, né, em um número extenso de livros sagrados da escritura. E o que é interessante também é que, comparado com as outras religiões, talvez só o budismo, acho que tenha tanto tempo, né? Os hindus dedicaram um período de tempo muito grande, muito maior do que as outras religiões, na produção de escritura sagrada. Eles passaram mais tempo escrevendo, né? Só entre os Vedas e os Puranas, se passam 2.400 anos. Estima-se que... É isso mesmo. Estima-se que, por exemplo, assim, os Vedas têm por volta de... por baixo, assim, 1.200 anos, 1.800 anos, antes de Cristo, as compilações mais antigas, assim, dessa época. Os Puranas estão sendo escritos no século IX, no século XII. Os hindus ainda estão produzindo literatura sagrada, escritura sagrada, né? Isso é muito interessante, que é um povo muito antigo, uma civilização muito antiga que durante muito tempo produziu escritura sagrada e não parou. Se você for comparar com a Bíblia, por exemplo, o Velho Testamento e o Novo Testamento, acho que não dá 500 anos da produção desses dois textos. É muito pouco tempo se comparado com os hindus. Essa estátua aí, famosa. Isso, é uma escultura. Ela é pequena, assim, ela não é muito grande, não. Ela é pequena e, pelo tamanho dela, dá para entender que elas ficavam nas casas das pessoas. É aquela coisa do culto privado, né? Do culto que você tem na sua casa. Deve ser mais moderna que essas não. Sim. Bastante. Ele é bem mais recente. Essa escultura em bronze. Essa estrutura em dor. Tem muita coisa também em Harappa. Harappa é outro sítio arqueológico importante. Fica na região que hoje é o Paquistão, né? Que fica ali do lado. Esse sítio arqueológico é o berço mesmo. Fica na região que é o berço da cultura hindu, que é o Vale do Rio Indo. Havia o rio Sarasvati, onde aquela civilização se concentrava em torno. Só que o rio Sarasvati não era um rio perene, ele secou. E no que o rio seca, essas populações têm que sair, né? Tem que migrar. E aí foi no que deu a grande Índia, antiga. 2.400 anos, né? Muita coisa foi compilada e nós podemos até suspeitar que talvez muita coisa escondida também, perdida durante esse tempo, né? Em algumas dessas escrituras, né, cuja adoção, a depender do texto que você vai adotar para sua prática espiritual, né, vai definir uma linhagem teológica. E Shakti pode ser representada como a divindade suprema que vai engendrar todas as outras realidades, inclusive a Trimurti, né, que vai obter seu poder através dela e a quem invoca quando busca força e sabedoria nos momentos de calamidade. Como nesse trecho aqui, que é um capítulo do Markandeya Purana. É um capítulo desse Purana, é um Gita, e ficou conhecido como Devi Mahatmya, né? Foi a glória da Deus. É a tradução que chegou para a gente. E ele deixa bem claro a posição da Shakti, hierarquicamente falando, né, nesse sentido.
de como a quem os deuses recorrem no momento de dificuldade. Diz assim, esse trecho que eu vou ler para você, diz o seguinte, né? Em dias passados, todos os deuses, liderados por Indra, o governo do puro, cantaram esses versos de louvor, com o propósito de realizar seu desejado objetivo, de submeter o ego na luz da sabedoria. E por muitos dias, essa cerimônia foi feita. Possa ela, a vidente de tudo, a suprema de tudo, a fonte de toda a bondade, desse modo, realizar todas as coisas auspiciosas, para colocar fim a todas as nossas aflições. Nós, deuses, temos sido atacados por pensamentos arrogantes, na forma de homens. E nesta ocasião, todos nós, deuses, nos curvamos à vidente de tudo, que, quando saudada com devoção e relembrada numa imagem física, imediatamente termina com todas as adversidades. E o Rishi disse, Vossa Alteza, como os deuses estavam cantando esse hino de louvor, a deusa da natureza veio até ali para banhar-se com ganchos. Meu Deus. É isso mesmo. A pergunta, né? O que é um Purana? Um Purana é um tipo de escritura sagrada indiana. Ele contém manifestações devocionais e ele é centrado no culto de um grande deus ou deusa. Contém informação detalhada sobre a adoração ritual dos deuses, aspectos da mitologia, listas de locais sagrados de peregrinação e elaboração de hinos de louvor para essas divindades. A palavra Purana, ela significa antigo. E elas se expressam na forma de diálogos, né? Nos quais um deus ou sábio conta uma história muito antiga a um interlocutor. Nesse caso aqui, quando você tem aqui no verso 83 desse trecho, e o Rishi disse, é porque é o diálogo entre o Rishi, o sábio, e o rei. O rei está sendo iniciado nessa sabedoria de Shakti pelo Rishi. E o Rishi conta esses eventos muito antigos, né, que já estavam, digamos assim, se perdendo na memória, e ele relembra o rei, né, para que ele possa levar adiante essa sabedoria, né. Os Puranas seria da criança somente hindu. Isso, exatamente. Vamos dizer assim, são um gênero, uma espécie de gênero de escritura sagrada. Porque como eles escreveram durante muito tempo, cada época, aquela escritura vai ter uma característica própria, assim. Ainda existe os escritos e os pedaços. Sim, existe. São textos muito populares, assim. Tem uma circulação muito abrangente nas religiões hindus. Eu percebi, eu estava pesquisando e curtindo até por exemplo, eu vi no Instagram mesmo uma página compartilhando um trecho desse Devi Mahatmya, cantando a glória da deusa, né? Outro trecho, não esse que eu trouxe pra gente. Não, mas é muito popular, é muito lido. Muito lido. Aí a palavra Purana, como eu estava falando, significa antigo, né? Se apresenta nessa forma desses diálogos. E os Puranas, eles foram transmitidos oralmente durante muito tempo, né? E a data que chega pra gente é a data da compilação que chega. E é interessante porque, como o hindu, assim como a teosofia e a doutrina secreta, né, vai pensar o universo como um ciclo, né? Cada Purana, ele conta a história de um dia de Brahma, né? Ou seja, o que acontece entre Kalaya e o Manvantara. O que acontece nesse meio do caminho é o que o Purana vai narrar. Por exemplo, nesse movimento, né, de Pralaya e Manvantara, né, sabendo que existem vários ciclos, esses ciclos vão estar, vamos dizer, se repetindo, mas nunca da mesma forma, né?
É como se as leis fossem a mesma, mas os eventos mudam, né? Shakti vai ser vista como a deusa suprema. Em outra Purana, livro por Blavatsky, que também aparece aqui na doutrina secreta, né? O Vishnu Purana, Vishnu é a divindade suprema. E nisso não existe nenhuma contradição ou incoerência. O que é mais interessante é isso, né? Apenas acontece que naquele Manvantara específico, Vishnu surgiu primeiro. E outro Manvantara, Shakti, surgiu primeiro. E quando você pensa Shakti, como essa divindade suprema, não é demérito de nenhum outro deva, né? Mas significa que você conseguiu abstrair todos os atributos e qualidades que formavam aquela divindade, aquele deva, né? Em uma realidade superior, que quando se reúnem, formam essa grande realidade de energia, de poder feminino. A palavra Shakti, né? A palavra em sânscrito Shakti, ela é comumente traduzida por força ou poder, né? No entanto, Shakti é uma palavra que possui um sentido muito mais abrangente, né? Para o Arthur Avalon, não há outra palavra em sânscrito com um significado tão abrangente quanto Shakti. Shakti é a divindade no aspecto matéria, porque todo o universo vai surgir dentro do útero de Shakti. E como o útero é um lugar de gestação, após o qual a gente inicia a contagem da vida, essa imagem do útero está associada com a gente poder pensar Shakti como tempo e espaço, simultaneamente. Shakti vai ser compreendida como tempo e espaço em, vamos dizer assim, em seu aspecto maximamente absoluto, conceitual. Porque não são as coisas que estão dentro do tempo ou as coisas que estão situadas no espaço. Ela é o tempo e o espaço, portanto, ela não é nem espacial nem temporal. Shakti é traduzida também como a poderosa, como sinônimo de seidade, consciência e bem-aventurança. Ela também representa o poder que vai despertar no homem o desejo de trilhar a senda espiritual. Para o teósofo indiano Subbaral, que é esse turbante branco que vocês estão vendo, Shakti, ou Mahamaya, é representada na astrologia médica por Kanya, o signo do sexto Rashi, ou a sexta divisão do céu, que para nós é o signo divino, indicando que existem 6 forças primárias na natureza que, sintetizadas, formam a 7ª realidade do cosmos. É a figura do Shatkona, que apareceu agora há pouco. Né? A estrela de 6 pontas, cada ponta dessa estrela representando um desses 6 princípios que, sintetizados, formam a 7ª realidade, que é aquele ponto. O seito pode simbolizar uma nônada também. Por isso, os cabalistas e os filósofos herméticos chamavam a luz astral de a Virgem Divina e Celestial. Isso a Blavatsky vai falar aqui na doutrina secreta, e ela usa isso para argumentar que isso é um ponto que mostra que as tradições esotéricas da antiguidade, todas elas concordavam entre si, nos aspectos fundamentais, né? Claro. Em um artigo, esse artigo, inclusive, está aqui nessa edição dos Escritos Esotéricos, Subbaral, muito bom texto. Em um artigo chamado Os 12 Signos do Zodíaco, né, o Subbaral vai falar dos muitos significados de Shakti, como uma força diretora cósmica, mas que também está presente no animal, no mineral, na planta, no homem e nos deuses. E aí eles vão elencar alguns sentidos em que Shakti ela vai se manifestar, digamos, fora do contexto de uma escritora hindu tradicional, né? Aí o Subbaral ele vai nos dizer o seguinte: como nós podemos entender Shakti, né? Quem é Shakti? Shakti é para Shakti. Literalmente, a grande ou suprema força ou poder.
significa e inclui os poderes da luz e do calor. Jnana Shakti, literalmente o poder do intelecto ou força da verdadeira sabedoria ou conhecimento. Iksha Shakti, literalmente a força de vontade. Kriya Shakti, o misterioso poder do pensamento, que o habilita a produzir algum resultado fenomênico externo e perceptível por meio de sua própria energia inerente. Kundalini Shakti, literalmente, poder ou força que se move em um curso serpentino oculto. É o princípio universal que se manifesta em todo lugar na natureza. Por último, o Subaral vai falar de Matrika Shakti, literalmente a força ou poder das letras, ou fala ou música. Todo, ignore-se aí, todo antigo mantra Shastra tem como seu tema essa força ou poder em todas as suas manifestações. Subaral vai nos trazer aqui vários sentidos, né? Várias aplicações de Shakti, várias formas como ela pode se manifestar até na... Isso aí seria os 6 aspectos dela. Isso, 6 aspectos. 6 aspectos. A Blavatsky também vai trazer essa mesma nota de rodapé, Ixis Literis, ela faz a citação do Subaral, no final desse primeiro volume da Doutrina Secreta. É uma nota de rodapé importante, porque esse trecho aí ele é a nota de rodapé no artigo que foi publicado na revista The Theologist, lá atrás, né? Aí a Blavatsky vai aproveitar isso na escrita da Doutrina Secreta. Se não me engano, são as únicas partes em que o termo Shakti aparece expressamente na Doutrina Secreta. É aí nessa parte que é a citação do Subaral e na próxima citação, no próximo slide que eu vou apresentar para vocês. Agora vamos chegar na doutrina secreta, né? O que a doutrina secreta nos tem a dizer sobre Shakti foi o que motivou a escolha desse tema para trazer para vocês hoje. No contexto da doutrina secreta, a Shakti ela vai aparecer associada ao Devi Bhagavata Purana, um texto dessa tradição Shakta que vai pensar Shakti como a divindade suprema, né? Todos esses atributos que o Subaral listou agora, que a gente viu no slide anterior, né? Significa que ou existe uma deusa suprema, Shakti é essa deusa suprema, ou que há um princípio energético feminino que pode receber o nome de Shakti, né? Mas assim, a questão é, por uma razão cosmológica, né? Que vai surgir quando uma consequência da primeira proposição fundamental que a Blavatsky apresenta na doutrina secreta, logo no proêmio, né? A segunda hipótese ou a segunda manifestação que surge logo em seguida após o absoluto, que de fato é a primeira realidade, porque é o que se pode tocar, digamos assim, o máximo que a gente pode tocar, né? Essa segunda hipótese necessariamente tem que ser feminina. E ela vai nos explicar o porquê, né? Nesse proêmio da doutrina secreta, a Blavatsky ela vai apresentar 3 proposições fundamentais, né? Essas 3 proposições fundamentais, elas dão muito o que falar. Não é um tema tão simples, mas eu vou resumir aqui, para a gente poder entender. Tá? O primeiro ponto, o primeiro fundamento do esoterismo, como ela fala, né? É que o absoluto ele é completamente abscôndito. O absoluto ele é incognoscível, ele é indefinível, ele é impronunciável. É trevas e silêncio. Esse é o primeiro fundamento. O segundo vai falar sobre a lei de causa e efeito, que a gente conhece como o karma, consequentemente a transmigração das almas ou reencarnação. Né? O segundo vai falar sobre isso. O terceiro
é o que afirma que matéria e espírito são etapas de um mesmo ciclo de evolução. Mas para a gente compreender Shakti na doutrina secreta, a gente precisa se concentrar no primeiro princípio, né? Que vai afirmar que a realidade absoluta ela é intangível. Ela é inexprimível. Você não consegue atribuir nenhum aspecto a ela, nem qualidade, nada do tipo. Sempre que a gente utiliza expressões como seidade máxima, consciência pura, essas palavras a gente emprega para falar daquilo que é maximamente absoluto, que abarca todas as realidades, mas que não se confronta com nenhuma, né? E isso, na escritura do hindus, é chamado de Brahman, ou Parabrahman, quando você encontra Parabrahman também. A divindade suprema vai ocupar a posição seguinte: a divindade suprema não vai surgir após o absoluto. Ela, embora seja a divindade suprema, entre aspas, na hierarquia, ela ocupa o segundo lugar. E essa divindade suprema é a divindade máxima a qual se pode prestar reverência. Você pode construir imagens, prestar público e tudo mais, né? Porque como a nossa linguagem ela não pode representar o absoluto, a gente não pode nem afirmar que o absoluto é qualquer coisa ou que ocupa qualquer lugar, inclusive dentro de um sistema religioso, utilizando esse raciocínio aqui, né? Utilizando esse raciocínio aqui. No desse Bhagavata Purana, né, que é e em todo o Shaktismo, essa divindade absoluta é uma deusa que emerge como o poder e a vontade do absoluto para pensar a si mesmo através de um reflexo. É para conhecer a si próprio. E uma vez que o absoluto está lá sozinho, digamos assim, tá? E que não há nada além do absoluto para que ele possa tomar consciência, bem, o absoluto ele quer tomar consciência de si. Ele faz surgir um primeiro ser. E esse primeiro ser é um ser supremo. A gente pode pensar na imagem de Sofia se agitando sobre as águas do abismo, no apócrifo do João. A mesma relação ocorre entre o Agnostos Theos, que é o Deus desconhecido do gnosticismo, e Cronoia ou Barbelô, que é aquele primeiro pensamento, é o primeiro ser feminino que vai gerar todas as coisas, aí posteriormente vai estar relacionado com a matéria, como a grande mãe, e vai ser ao mesmo tempo a grande ilusão, né? Ou a grande mais. Isso está presente no gnosticismo também. A gente consegue encontrar isso também, por exemplo, na relação entre o Ein Sof e Shekinah, na tradição cabalista, né? As interpretações elas vão coincidir em muitos aspectos. Embora elas possuam as suas características próprias, né? Mas a gente pode perceber que há um padrão que vai se repetir nessas tradições. Elas coincidem em muitos aspectos. Mesmo que as divindades e os povos sejam contingentes, né? Os nomes vão mudar. Mas a estrutura é bem semelhante. Em muitos aspectos, se a gente vai abstraindo, né, desses elementos circunstanciais, culturais e históricos do desenvolvimento dessas tradições, essas coincidências, no final das contas, elas vão apontar para o que a Blavatsky chama de teosofia, né? Que é uma sabedoria anterior a todas as outras sabedorias, uma sabedoria dos magos, uma Gupta Vidya, que é o termo que ela vai adotar do sânscrito. Isso vai aparecer na doutrina secreta assim. É a página 75 dessa edição da Pensamento, primeiro volume. Ela diz o seguinte sobre Shakti e a importância dela. Em verdade, se encararmos o Parabrahman dos hindus como representante das divindades ocultas e inominadas de outras nações, veremos que esse princípio absoluto é o protótipo do qual foram derivadas todas as demais. Aí mais adiante, na página 78, o ocultista considera também Adi Shakti, a emanação direta de Mula Prakriti,
a eterna raiz de aquilo e o aspecto feminino da causa criadora, Brahma, em sua forma kástica de alma universal, como Maya filosoficamente e causa da Maya humana. E nessa mesma página 78, na nota de rodapé que vai explicar esse trechinho que eu acabei de ler, né? Ela vai fazer a menção ao Devi Bhagavata Purana. Ela diz o seguinte: a matéria é dual na metafísica religiosa e cétupla nos ensinamentos esotéricos, como todas as coisas no universo. Como Mula Prakriti é não diferenciada e eterna, como Vyakta vem a ser diferenciada e condicionada, segundo o Shvetashvatara Upanishad e o Devi Bhagavata Purana. É nessa nota de rodapé que vai aparecer, né, a menção do nosso beijo. Para Blavatsky, a Shakti está relacionada com a Anima Mundi, né? A Anima Mundi, a grande alma do mundo. E a raiz da matéria, do Prakriti. A matéria em seu aspecto conceitual, né? Não apenas as coisas materiais. O Devi Bhagavata Purana é citado nessa nota de rodapé do poema para justificar a compreensão do ser absoluto como um agregado coletivo do cosmos, em sua infinidade e eternidade. E uma vez que o princípio fecundador permanece oculto, a natureza surge necessariamente sob seu aspecto feminino. E aí foi pensando nessa influência das escrituras da tradição Shakta, nas primeiras páginas da doutrina secreta, que eu decidi compartilhar um pouco desse Purana, né? Que é cheio de ensinamentos espirituais e histórias épicas também, que é muito interessante nas escrituras virgens. Então agora, depois que eu mostrei que a Shakti ela também tem um papel importante na nossa doutrina secreta, ela ocupa um lugar especial dentro de uma compreensão da cosmogonia, eu quero falar um pouco sobre o texto, né? Texto, a canção da deusa, que é como ele ficou popular e como ele foi popularizado aqui no Ocidente, né? Tem essa tradução, essas duas traduções estão em inglês, são as que mais circulam. Essa do Mackenzie Brown, a canção da deusa, é mais acadêmica, é interessante para quem não conhece tanto do Santos, porque ele vai explicar muito dele, ele vai explicar, ele traz muita, é um acadêmico, né? É um acadêmico, vai trazer muita informação que para quem não está inteirado nas escrituras hindus, vai ajudar muito. Essa tradução do Swami Vidirananda também muito boa. A vantagem do Swami Vidirananda é que, pelo fato de ser um Swami, ele traz a coisa mais do lado espiritual mesmo, né? Ele não vai se preocupar tanto com a etimologia, vai se preocupar mais com a forma como você vai recepcionar aquilo ali, viver, né? Aquele ensinamento e tudo mais. Mas você acaba que lê as duas. Acaba que lê as duas porque as informações que os tradutores vão trazendo, vai complementando, né? E ajuda você a entender. Sim. O Devi Gita, que é esses que vocês estão vendo aí, ou a canção da deusa, é o texto que compreende os últimos 10 capítulos do 7º livro do Devi Bhagavata Purana. Eu acho interessante porque, como as coisas não são por acaso, né? Não vai ser à toa que o número 7 e o número 10 vão aparecer, né? E aos que estão familiarizados com numerologia e conhecem a importância do número 7, as tradições místicas entre todos os povos da humanidade, né? O número 7 corresponde à teosofia, à estrutura setenária do universo. Os 7 planetas sagrados na astrologia antiga e do homem, né? Do homem como esse composto por ternário superior e o quaternário inferior. O ternário do espírito e o quaternário da matéria, né? De Kamaru. E tem esses 7 somados da data de fundação da Sociedade Teosófica, não por acaso. Olha aí. E o número 10, né?
simbolizando também o início e o fim de um ciclo, ele foi lembrado pelo Pitágoras, né? A década pitagórica, a tetrastes, é o símbolo que comunica, segundo a Blavatsky, esses 7 planos, os 7 chakras, né? Esses 7 planos manifestados, mais 3 não manifestados. Só para falar um pouco, porque esse texto ele é muito importante. E textos como esse, textos como o Bhagavad Gita, que conseguem romper, né, essa barreira cultural que separa o Ocidente de Oriente, são textos muito fortes, bem, não é por acaso. E essa simbologia dos números, de ser os 10 últimos capítulos do 7º livro, eu achei interessante pontuar, né? Nesses 10 capítulos, o que é que acontece? A gente pode ver quando Bhuvaneshwari, que é representado nessa foto aí que vocês estão vendo, a mãe do mundo, como ela expõe as verdades metafísicas ao seu devoto Himalaia, o rei da montanha, em meio a uma Assembleia de Deus. Aconteceu o seguinte: os deuses, eles tiveram as suas moradas invadidas pelo exército de um grande asura chamado Taraka. Os deuses exilados, né, dos seus próprios domínios, se reúnem todos em Vaikunta, que é o céu de Vishnu. Eles formam um conselho para decidir o que vão fazer diante dessa ameaça. Aí Vishnu aconselha que eles se reúnam no topo do Monte Himalaia para invocar a Deus. Aí chegando lá, os deuses iniciam seus rituais, práticas de austeridade, começam a recitar os mantras, né? Alguns entoam os nomes da deusa, e fizeram isso durante anos. O texto fala que isso aconteceu durante anos, mas eis que de repente, no 9º dia do mês Kaitra, seria janeiro para a gente aqui, me corrijam se eu estiver enganado, em uma sexta-feira, né, o dia dedicado ao abrigo Shukravara, que é o dia de Vênus, né, é Vênus na astrologia védica. Aquele poder revelado nas escrituras apareceu diante deles. A deusa, então, anuncia que vai encarnar como filha da casa de Himalaia para colocar fim à ameaça dos deuses. Vai iniciar um diálogo entre a deusa e o Himalaia. Mas as reais motivações por trás das perguntas do Himalaia, a deusa, né, são a sua própria devoção. E a sede dele por conhecimento sobre a deusa. Elas não estão vinculadas a nenhuma ameaça externa. É interessante isso. Durante todo o texto, a ameaça do azul é praticamente ignorada para dar lugar aos ensinamentos espirituais. Só no finalzinho você tem um ou 2 versos falando lá que de fato Taraka foi destruído e que tudo deu certo no final, né? Esses 10 capítulos a gente pode organizar da seguinte forma. Nos primeiros 3 capítulos, né, o diálogo vai falar de questões metafísicas, como a natureza da deusa, que vai se apresentar dessa forma aí, a forma de Bhuvaneshwari, a criadora cósmica que traz o universo à existência, que geralmente se chama de forma benigna, quando a deusa aparece de forma benigna. Ela pode adotar outras formas mais voltadas à guerra, por exemplo, como Kali, que é muito conhecida, né? A deusa Kali, que é uma forma, é uma fisionomia guerreira de Shakti. E aqui a Kali Yuga. Exatamente, é isso aí. Destrutivo aí. Bem, essa Bhuvaneshwari, ela representa, né? Todo o universo é o corpo de Bhuvaneshwari. E os seres são os ornamentos dele. Ela é tanto transcendente como imanente, e ela está incorporada em todos os seres, né? Sem forma, assumindo aquela fisionomia de uma consciência pura. Uma energia cósmica é Shakti, no final das contas. É Shakti, é poder. É o poder benigno. E aí, esse trecho eu acho interessante, que é o horror dos deuses à deusa.
assim que ela surge sob esse aspecto de Bhuvaneshwari, eles vão dizer assim: salve a deusa, a grande deusa, a auspiciosa, sempre saudamos. Salve a natureza, a propícia. Nós nos curvamos atentamente diante dela. Para ela, a cor do fogo, resplandecente como o sol, com poder ascético, e que é adorada por alcançar os frutos do carro. Para ela, a deusa Durga, eu busco refúgio. Salve aquela embarcação de travessia rápida. Os deuses criaram a fala da deusa, que os animais de todos os tipos falam. Este discurso é agradável para nós. Esta vaca, produzindo alimento e força, ela é bem elogiada, que ela venha até nós. A Kalaratri, louvada por Brahma, a Vaishnavi, a mãe de Skanda, a Sarasvati, a Aditi, a filha de Daksha, nós nos curvamos a pura auspiciosa. Nós a conhecemos como Mahalakshmi. Nós meditamos em você, como a Shakti de todos. Esse Krishna está no primeiro capítulo do Bhagavad Gita, e são os versos 44 e 48. Shakti, sob o aspecto da deusa suprema Bhuvaneshwari, ela é descrita pelos deuses como vestindo trajes vermelhos, e o vermelho é a coloração da vida na cultura hindu. Como uma deusa encantadora de beleza divina, com um rosto compassivo e natureza benigna, com 3 olhos e 4 braços, 2 dos quais carregam um laço e um aguilhão. Os outros 2 mostram os mudras da bênção e do destemor. Os 4 braços representam seu poder de conceder ao homem a realização das 4 principais metas da existência humana, que são Dharma, a virtude, Artha, riqueza, Kama, desejo, e Moksha, a libertação espiritual. O aguilhão na mão da deusa significa que ela controla as forças do mal ou obstáculos internos, como a raiva, a luxúria e qualquer obsessão que atrapalhe o desenvolvimento espiritual. O laço e seus muitos nós simboliza as diferentes camadas corporais que escondem a essência espiritual de uma pessoa, o seu Atman. Ela é tanto o conhecimento libertador como a maia que aprisiona. O laço e o aguilhão auxiliam na disciplina do devoto para controlar os seus sentidos. A lua crescente em sua cabeça representa seu poder de regeneração, pois a essência de Bhuvaneshwari é a de contínua criação e expansão. Ela é representada sentada no lótus. Isso denota uma posição de comando, maestria e triunfo espiritual. Perfeição, transcendência, várias características sublimes para Deus. Aqui mais um trechinho interessante para você. Lê esse diálogo. Essa parte, a deusa falando já para o Himalaia. Só eu existia no começo. Não havia mais nada, ó rei da montanha. Meu verdadeiro eu é conhecido como consciência pura, a mais alta inteligência, o único Brahman supremo. Está além da razão, indescritível, incomparável, incorruptível. De si mesmo, evolui um certo poder, conhecido como Maya. Nem real, nem irreal é esta Maya, nem ambas, pois isso seria incongruente. Na falta de tais características, essa entidade indefinida sempre subsistiu. Com o calor é inerente ao fogo, com o brilho ao sol, como a luz fria na lua. Assim também, esta Maya é firmemente inerente a mim. Nesse Maya, as ações das almas, as próprias almas e as eras, eventualmente, dissolvem-se sem distinções.
à medida que as preocupações mundanas desaparecem no sonho profundo. Ao me unir a esse meu poder inerente, eu me torno a semente cósmica. Esse trecho está no 2º capítulo, são os versos 2 e 7. Muito interessante, acho muito bonito a forma como eles vão trazer os atributos de Shakti, né? Basicamente é isso que a gente vai encontrar nos 3 primeiros capítulos do Devi Gita. Entre os capítulos 4 e 7, né, a deusa Bhuvaneshwari, ela vai expor lições de yoga, né, que no texto vão aparecer como os 3 caminhos para a libertação. São 3 yogas que ela vai apresentar nesses capítulos. O yoga do conhecimento, o yoga de 8 membros, que lembra bastante os yamas e niyamas de Patanjali, e o yoga da devoção. Essas práticas meditativas incluem a recomendação de exercícios de visualização, posições de meditação, como a do lótus, leitura das escrituras védicas, dos Upanishads, em dias específicos, para obter o favor da deusa, né? Instruindo os deuses a purificar sua essência, para combater a propagação do egoísmo e da arrogância, que foi o que causou a ruína dos deuses na mão do exército do Asura Tarak. Aqui o trecho se referindo aos yogas e à meditação. Cultivando os yogas que acabamos de descrever, deve-se meditar em mim como uma verdadeira forma de Brahman, com sincera devoção, assumindo a postura adequada, correta. É manifesto, bem fixado, permeando os corações dos tênis. Na verdade, é o grande fundamento. Com isso, tudo que se move, respira e pisca os olhos é estabelecido. Saiba que é como existente e inexistente, como mais desejável, como supremo, como além da compreensão da humanidade. O que é luminoso, o que é menor que o pequeno, no qual os mundos e seus habitantes estão enraizados. É este Brahman imperecível. É o princípio da vida, a fala e a mente. Este é o real, o imortal. Saiba, bom Senhor. E é isso que você deve atingir, tomando a grande arma dos Upanishads como arma, encaixada com uma flecha afiada pela meditação, desenhando com a mente absorta em contemplar aquele Brahman. Saiba, bom Senhor, que a realidade imperecível é o alvo. A sílaba Om é o ar, enquanto Atma é a flecha. Brahman é nomeado como Malta. Esse trecho está no capítulo 6, são versos 1 ao 6. Basicamente, nesses capítulos, você vai encontrar a descrição, né, de todo o passo a passo dessa meditação e dessas práticas, que é o que vai levar os deuses a se purificar dos maus hábitos e desencadearam o domínio de Taraka. Já do capítulo 8 ao 10º, o tema principal são aspectos mais voltados ao culto, relacionados à religião, quais são os lugares sagrados, os rituais a serem realizados durante os dias da semana, de acordo com as fases da lua, e etc. E eu acho interessante isso das escrituras hindus, que nisso eles são muito precisos. Eles deixam tudo bem explicado, que deve ser feito, quando deve ser feito, o que vai ser necessário para você fazer aquela prática espiritual. É muito interessante. E em relação à ameaça do grande Asura, o Taraka, sabemos que ele foi destruído, uma vez que a grande deusa nasce no interior da montanha do Himalaia, é o surgimento de Parvati, que Parvati literalmente significa nascida da montanha, sob o nome de Haimavati, que se torna depois esposa de Shiva e que dá à luz a Skanda, o senhor da guerra, que lidera os exércitos dos deuses que vai destruir Taraka, cumprindo a profecia de que apenas um filho legítimo de Shiva poderia colocar fim à ameaça do exército de Asuras.
que assolavam, né, as moradas celestiais. E aí, para finalizar, a gente encerrar, eu queria trazer esse relato de peregrinação do teósofo indiano Damodar. Ele vai nos dizer o seguinte: eu fui ontem ao festival de Durga. Eu fui ao festival de Durga ontem e passei quase o dia inteiro procurando em meio à vasta multidão de homens, mulheres, crianças e mendicantes alguns amigos de Kunala. Kunala é o nome que ele usa para se referir ao Mahatma. Pois ele uma vez me disse para nunca ter certeza de que eles, os Mahatmas, não estavam perto de mim. Mas não encontrei ninguém que parecesse corresponder às minhas expectativas. Enquanto eu estava em pé, junto ao vale na margem do rio, pensando que talvez tivesse sido deixado de lado para testar minha paciência, um bairagem, um sacerdote hindu, aparentemente muito decrépito, puxou minha manga e disse, abre aspas, nunca espere ver alguém, mas esteja sempre pronto para responder, se eles falarem com você. Não é prudente procurar fora de si os grandes seguidores de Vasudeva. Melhor olhar mais para dentro. Fechado. Isso me surpreendeu, pois eu esperava que ele me pedisse alguma coisa ou implorasse por informações. Antes que minha sagacidade voltasse, ele, com alguns passos, se misturou a um grupo de pessoas. E em vão procurei por ele. Ele desapareceu. Mas a lição não se perdeu. É que nós possamos, não é? Assim como o Damodar, buscar a luz dentro de nós e não nos esquecer dos mestres de sabedoria que trabalham para o benefício da humanidade. E assim como a montanha do Himalaia, possamos ser firmes na nossa busca espiritual para nos tornarmos dignos de dar a luz a uma divindade. E atingir o objetivo final, que é essa fusão da nossa consciência com esse absoluto, através da meditação, do estudo e da fraternidade, né? E do serviço fraterno. Isso aí, era isso que eu tinha para trazer, pessoal. Muito obrigado. Namastê.